E aí, gente boa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não tiver inscrito ainda, corre lá, se inscreva, acione o sininho para ficar por dentro das próximas novidades, dos próximos vídeos. Então faz esse favor pra gente, pro reino, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis que você puder aqui. Combinado? Então vamos comigo, tem bastante coisa pra gente aprender ainda. Se você não assistiu ainda, assiste lá o primeiro vídeo que a gente tem iniciando essa questão do plano de salvação. Por que o pecado? Por que é importante a gente aprender a respeito do pecado? Porque, só para ilustrar, a gente precisa ter essa ideia, como nós falamos no primeiro vídeo, o tema central da Bíblia é relacionamento. Se fosse perguntar para você do que trata a Bíblia, a gente poderia dizer que a Bíblia trata de relacionamento. Então ela trata de um relacionamento que Deus criou com o homem e que era perfeito, e esse relacionamento se quebrou porque o homem criou um relacionamento com o pecado, um relacionamento com o diabo, com Lúcifer, que acabou tentando e gerando essa quebra do relacionamento do homem com Deus. E aí entra então todo o plano de salvação para que esse relacionamento com Deus fosse restaurado, né? E Deus pudesse fazer esse relacionamento voltar a ser como era no original. E hoje que a gente vai ver exatamente conceitos e consequências do pecado. Mas se alguém perguntasse para você como é que você diria que é o pecado, o pastor fala tanto de pecado, né? Tem igrejas que não falam nada de pecado, eu não gosto do cristianismo porque o cristianismo fala bastante de pecado. A gente precisa entender o seguinte, tem uma ilustração muito interessante que você já deve ter ouvido aí, várias pessoas falam sobre isso. Se você estiver sozinho numa ilha deserta, você faz o que você quer, você faz as coisas do jeito que você quer, você come o que você quer, come se quiser, você dá o teu jeito. Mas se tivesse pelo menos mais uma pessoa só junto contigo nessa ilha que fosse pequena, vamos imaginar que fosse pequena para poder ter algum tipo de relacionamento, já iria começar a ter atrito, porque aquilo que você quer tem um limite e precisa, um não pode avançar na direção ou no território do outro. Então precisa haver regras para que a convivência seja harmônica e para que haja uma felicidade dentro dessa convivência, são necessárias regras. E assim o surgimento das leis do direito vem exatamente disso. Ou seja, o ser humano, para viver bem em sociedade, para viver bem até com Deus, ele precisa de regras, ele precisa de conceitos, ele precisa de diretrizes, ele precisa de princípios. E com Deus também é a mesma coisa. Deus nos criou e aí o homem foi se multiplicando na face da terra e foi surgindo a necessidade de leis. E a primeira lei na Bíblia a gente já leu no vídeo passado, que está lá em Gênesis 2,17. Então o termo mais amplo que a gente vai ver, tanto do hebraico como do Novo Testamento, e mais utilizado na Bíblia, é o que a gente pode chamar em português de errar o alvo. Então pecado, né, o significado dele mais usado é errar o alvo. Por quê? Porque o homem tinha o seu alvo, que era viver de uma maneira correta, era viver de uma maneira certa diante de Deus, e aí de repente ele quebra um princípio, ele quebra uma lei. E aí, a essa quebra, a gente chama de pecado, que é exatamente o que fez com que o homem errasse o alvo. Se a gente fosse estudar batalha espiritual, a gente ia ver que muitos termos que a gente vai falar aqui a respeito do conceito de pecado, diretamente ligados a nomes de demônios. Então o pecado, por ele ser uma quebra de um relacionamento com Deus, ele é uma porta, ele é uma porta bem grande para a entrada de demônios e para domínio de demônios na vida das pessoas. É por isso que a gente precisa evitar o pecado, porque não apenas atrapalha, como diz lá em Isaías, faz separação entre nós e Deus. O pecado deixa a gente sujo, o pecado deixa a gente mais imperfeito ainda do que a gente é. Então o pecado nos separa. Viver deliberadamente no pecado faz com que a gente tenha um afastamento maior de Deus. E a gente tenha um relacionamento com o pecado, um relacionamento com o diabo, e a gente dá as costas para Deus e a gente se vira contra Deus.
Então o pecado, ele não apenas atrapalha o nosso relacionamento com Deus, como ele começa a abrir brechas, ele começa a abrir portas, que Paulo ele fala que Jesus ele rasga as cédulas que eram contra nós. O que são essas cédulas? Cada pecado, cada aliança que a gente faz com o diabo, cada alinhavar da nossa vida com as diretrizes do diabo, dando as costas para Deus, isso é como se fosse uma nota promissória que a gente assina e dá nas mãos do diabo. Então, uma vez que a gente aceita Jesus, Jesus ele vai lá e resgata essas notas promissórias, esses cheques em branco que a gente deu na mão do diabo. Então, estão entendendo como é muito sério esse conceito de pecado e como não existe na Bíblia pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Quebrou o relacionamento, quebrou o relacionamento. Atrapalhou a tua vida com Deus, atrapalhou a tua vida com Deus. Não importa se é uma mentira, se é uma fofoca, se é uma deslealdadezinha ali. Eu só falei mal do pastor, só falei mal do meu líder de célula, só falei mal do meu supervisor, só fiquei ruminando ali, só fiquei semeando discórdia. Não importa se é isso, não importa se é um adultério, se é homossexualismo, se é corrupção, se é roubo, se é assassinato, não importa, tudo é pecado, tudo atrapalha a nossa vida com Deus e tudo isso abre brecha, abre porta para que o diabo entre e faça festa na vida da pessoa. Por isso a gente precisa evitar o pecado, evitar a vontade de pecar, evitar o início do pecado. Então, queridos, é muito importante você entender a respeito do pecado e entender que o pecado ele traz sérios problemas. Então vamos lá, as palavras hebraicas. Errar o alvo ou desviar do caminho em hebraico é shatar, que tem esse sentido, shatar ele no hebraico ele vai ter sentido do erro deliberado. O que é o erro deliberado? É aquele erro que eu faço com vontade, é aquele erro que eu faço querendo fazer, é aquele erro que eu planejo. Sabe aquela coisa do cara que acorda de manhã e já pensando, poxa, hoje eu preciso combinar com o meu amigo para poder eu enganar minha esposa no final do dia, porque eu preciso dizer para minha esposa que eu estou com esse amigo, quando na realidade eu vou sair com uma outra mulher. Sabe essas coisas assim, que a pessoa vai planejando errar? Então isso é shatat, que é errar o alvo de uma maneira deliberada, de uma maneira com vontade. Uma outra palavra para pecado no Antigo Testamento, no hebraico, é avel ou avon, que designa o quê? Falta de integridade, desonestidade, deslealdade. É a palavra que vai gerar a iniquidade, que é quando... E aí essa palavra avel ou avon, ela está ligada ao caminho de justiça. É quando intencionalmente eu me afasto dos caminhos de justiça, eu me afasto daquilo que é correto, intencionalmente eu sei qual é o certo que eu tenho que fazer, mas eu não faço, e aí eu começo a caminhar por caminhos completamente errados. Isso é avel ou avon no hebraico. Uma outra palavra no hebraico, também bastante utilizada, é pesha. Pesha transmite a ideia de revolta, rebelião contra uma autoridade legítima, como quebrar uma aliança. Lembra do que Absalão fez? Você estudou já a mensagem, já foi falado até em células nossas, mas eu recomendo uma mensagem do pastor Josué Valano e o livro Lealdade e Deslealdade, que também fala a respeito daquilo que Absalão fez com o rei Davi, que era o seu pai. Então Absalão, movido por um sentimento que ele começou a gerar contra o rei, o que ele começou a fazer? Ele começou a ficar sentado na entrada da cidade, e aí ele ficava com aquela ideia, tentando ajudar as pessoas, porém falando mal de uma autoridade, se rebelando contra a autoridade do rei. Então, a esse tipo de atitude, no hebraico é chamado de pesha, que é essa revolta, essa rebelião contra uma autoridade. É você fazer alguma coisa contra a autoridade, você ser desleal, agir de má fé contra uma determinada autoridade. Isso é pecado, e no Antigo Testamento, no hebraico, isso é chamado de pesha. Uma outra palavra hebraica também, que é pecado, é racha, que significa maldade, implicando sempre no sentido de culpa moral, ao fugir impiamente das regras estabelecidas. Racha e pesha podem ser parecidas, mas pesha
está ligado a uma autoridade. É quando você se rebela diretamente a uma autoridade. Racha, você está contra a regra, contra a lei. Você está infringindo uma lei. A lei diz, não matarás. E aí a pessoa mata. Então, quando ela mata e planeja um assassinato, um exemplo disso é Davi. Davi, por exemplo, era um homem de guerra. Um homem que matou muitas pessoas. Mas na guerra, aquela morte na guerra, a morte em defesa pessoal, né, ou uma morte, como diz lá no livro de Êxodo, né, um ladrão que entra na casa, que aquele ladrão ele é morto, essa morte, ela não é uma morte de pecado, porque existe todo um conceito de autoridade, de revestimento ali. Então você não está matando com maldade, não é uma coisa que você faz por maldade, é uma coisa que você está fazendo até por cumprir uma lei ou investido numa autoridade, e que ali você está diante de uma situação que é matar ou morrer. Racha não, racha já por exemplo, a morte de Urias. Davi planejou a morte de Urias. E Davi só planejou a morte de Urias por quê? Porque ele se deitou com a esposa de Urias que estava na guerra e Davi não estava. Urias estava na guerra, Davi estava em casa. Davi se deita com a mulher dele, a esposa dele fica grávida no meio da guerra ali, Urias lá na batalha ainda, a esposa de Urias fica grávida, e aí Davi então manda matar Urias. Esse sangue de Urias foi o que pesou nas mãos de Davi, e por causa disso ele não pôde construir o templo. Não foi o sangue da guerra, foi o sangue de Urias, foi o racha, essa maldade que ele infringiu uma lei do mandamento de Deus de não matarás, no sentido de não assassinarás, de não, o mandamento é no sentido de você não planejar. Para Deus a intenção, o propósito correto é muito importante. Estar num propósito errado, uma coisa planejada, né, já calculada para você infringir uma determinada lei, então isso é racha, isso é pecado. Uma outra palavra no hebraico utilizada é Asham. Asham ele é a culpa, é quando você atribui a culpa, ou quando isso te pesa tanto que você não consegue realizar mais nada por causa dessa culpa, por causa desse problema. E uma outra coisa que também é utilizada, uma palavra que algumas vezes é utilizada no Antigo Testamento, que é andar errado, né? E é ta'á, no hebraico ta'á, que significa andar errado. Às vezes a gente comete erros. O ser humano erra, o ser humano tem falhas. Mas, queridos, a gente sabe exatamente a diferença quando você cometeu um deslize, você tropeçou, você caiu, ou você já está rastejando, ou você já está de quatro, ou aquilo já é uma prática na tua vida, ou aquilo já entrou, sabe, na tua rotina. Sabe aquela coisa de que a pessoa já está pecando tanto, que ela já nem acha mais que aquilo é errado, mas todo mundo faz, mas eu já faço isso há tanto tempo, e já estou tão acostumado a fazer isso. Isso é andar errado, é essa coisa do errante, desse pecador constante, desse pecador que vai pecando e aquilo já entrou no seu dia a dia, aquilo já entrou na tua rotina, e ele já nem tem mais noção de que aquilo é errado. É preciso um confronto espiritual para que ele caia em si e se arrependa daquele pecado, porque já virou costume. Isso é pecado. E no grego? No grego, a palavra errar o alvo, que é a palavra mais utilizada para pecado no Novo Testamento, e a gente no Novo Testamento a gente vai ver traduzido mais essa expressão exatamente pecado. No Antigo Testamento nem sempre, né? No Antigo Testamento tem a história, tem a ilustração, mas não tem a palavra pecado. No Novo Testamento isso aparece muito mais. Então, amartia é a palavra grega utilizada para errar o alvo. Então essa palavra é a mais abrangente para pecado, tanto no Novo Testamento, quanto na tradução do Antigo Testamento de errar o alvo. Uma outra palavra grega para pecado é adikia, e essa palavra também está muito associada a demônios, que é exatamente a injustiça, a iniquidade. É exatamente o mesmo sentido daquela do hebraico que a gente falou. É você agir de uma maneira iníqua, é você agir de uma forma injusta, você não se preocupar com a justiça. Uma outra palavra grega, que aí a gente vai conseguir entender pela própria palavra, anomos,
da onde vem a palavra anomia, e nomos é lei. Anomos é o que? Fora da lei. Então o que é a anomia? O que é o ato anomos? É você transgredir a lei, é você fazer algo contrário à lei, é você fugir à lei. Então isso é anomia, isso é pecado. Algo como uma ofensa ou transgressão deliberada. Então paraptoma é aquela, aquela coisa de você ofender o outro, aquela coisa de você fazer uma maldade, de você destruir uma vida através de uma palavra, né, de você fazer uma coisa que vai, acabar com uma pessoa, acabar com uma reputação, destruir uma vida. Isso é paraptoma, isso é pecado. E o crente precisa ter muito cuidado com as suas palavras, com as suas atitudes, com aquilo que ele fala, com aquilo que ele faz em relação a alguém, porque paraptoma é pecado. Então isso é pecado. E uma outra palavra que também traz, tem um demônio com esse nome, e é muito utilizado em função disso, é poneros. Poneros tem um demônio que tem também esse nome, e a palavra grega poneros, ela é traduzida no português como aquela iniquidade moral. Então a poneros, ela está relacionada à pornografia, à lascívia, a esses pecados de natureza morais, tá? Então tem o poneros, todos esses pecados e outras palavras que também tem no grego relacionado à imoralidade, né, à fornicação, ao homossexualismo, tudo isso é poneros, são pecados. Então, resumindo aqui a respeito dessa questão do pecado, se a Bíblia é um livro de relacionamento, logo entendemos que temos como pecado o quê? Tudo aquilo que atrapalha, prejudica, tudo aquilo que entristece mutualmente. Então pecado é aquilo que vai entristecer você e Deus. Porque não pensa, querido, que pecado só entristece a Deus, não. O pecado vai te entristecer, vai trazer sobre você consequências que vão trazer tristezas. Muita gente, a porta aberta para a depressão, para a doença da depressão e da síndrome do pânico, a porta que foi aberta para que isso tenha entrado foi um pecado, foi um acúmulo de pecado, foi esse confronto em que a pessoa de repente não se arrependeu do pecado e aquilo abriu uma porta para uma doença, a depressão, cânceres, muitos são em função da falta de perdão, né, da amargura. Por quê? Por causa de um pecado. Então o pecado não só entristece Deus, não. No meu livro Quem se Importa com Deus, a gente abrange um pouco isso, né, que a gente se preocupa muito com a gente, o que a gente sente, mas nesse livro eu chego a mencionar ali, você já imaginou que Deus também está olhando e quando você peca, Deus está triste? Há uma lágrima que corre nos olhos de Deus, no rosto de Deus, que Deus falou assim, poxa, eu acreditei nele, eu me empenhei por ele, eu dei a vida do meu filho por ele, e ele está fazendo isso contra mim. Você já pensou que Deus também se entristece com as coisas ruins que acontecem no mundo? Nesse livro, Quem se Importa com Deus, a gente pensa um pouco nesse sentido, para sair do nosso egoísmo, para que a gente possa entender esse relacionamento e parar de ser vítima, e entender que Deus também se entristece, que nem tudo de ruim que acontece aqui no mundo é culpa de Deus, muito pelo contrário, Deus não queria que nada disso acontecesse. Então o pecado, ele atrapalha, ele prejudica, ele entristece mutuamente nós e Deus, ele traz consequências ruins, tanto no relacionamento do homem com Deus, como nos relacionamentos pessoais, uns com os outros. Né? Qual é o símbolo da cruz? A cruz, como símbolo, ela simboliza exatamente isso. Né? Há uma estaca na vertical, né, no nosso relacionamento com Deus, e há uma estaca na horizontal, nos relacionamentos humanos. Né? O pecado do adultério, ele destrói uma vida, ele pode, gerar tristeza, ele acaba casamento, ele gera filhos traumatizados, ele traz todo tipo de trauma. E trauma, querido, é uma das portas abertas para demônios. Falta de perdão, amargura, ira, pornografia, esses pecados que a gente deu o nome, tudo isso são portas abertas para demônios. E onde o demônio entra, querido, os demônios, eles vêm para roubar, matar e destruir. Então, o quanto a gente evitar isso, querido, a gente está gerando salvação, a gente está gerando vida. Por isso,
os 10 mandamentos de Êxodo 20, leia Êxodo 20, eu recomendo a você, leia Êxodo 20, é a base mínima para se viver bem. Traz mandamentos relacionados ao relacionamento com Deus e com os da sua própria casa e com as outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe tremendamente, que você possa evitar o pecado entendendo tantos problemas que traz o pecado. E aí por isso que a gente vai falar agora, rapidamente, as consequências do pecado. Eu convido para você ler Gênesis capítulo 2, 25 e comparar com Gênesis 3, de 7 a 11. Ou Gênesis 3, só o 7 e o 11. Dá uma lida aí, né? Quiser dar uma pausada no vídeo, depois que você continua. Você vai ver ali a palavra vergonha. Vergonha, querido, é a primeira consequência do pecado. Com o tempo de tanto cometer pecado, tem gente que já vai ficando sem vergonha. Já ouviu essa expressão? Por que a pessoa vai ficando sem vergonha? Porque aquela vergonha inicial, ele já vai estar tão acostumado a cometer o pecado, que aquela vergonha que ele sentia no início, ele já nem sente mais, ele já nem liga mais. Mas a vergonha é uma primeira consequência de pecado. Segunda consequência está em Gênesis 3, 9. O homem, antes tão disponível para Deus, agora ele não consegue mais estar onde Deus o queria. Reparou na pergunta que Deus faz? Quando o homem peca, Deus não pergunta para o homem o que ele fez. Deus pergunta para o homem onde ele está. A pergunta de Deus é: Adão, onde você está? Ou seja, o homem deixou de estar no lugar onde Deus queria. E agora ele começa a ficar, através do pecado, longe de Deus. Isso fica nítido aí em Gênesis capítulo 3. Deus procura o homem e agora ele não acha mais. Por quê? Porque o homem começou a ficar separado. Essa palavra separado aí é exatamente o significado da palavra morte. A palavra morte significa exatamente esse separado, se afastar. Morte em lugar nenhum na Bíblia, nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego e nem no latim. A palavra morte significa fim, significa extinção. A palavra morte significa separação. Paulo, escrevendo aos Efésios, Paulo fala sobre isso. Quando a gente está sem Jesus, quando a gente ainda não se arrepende do pecado, a gente está morto nos nossos delitos, a gente está morto no nosso pecado, e a gente precisa aceitar Jesus e clamar a Ele para a gente ressuscitar, para a gente renascer espiritualmente. E aí a morte é uma consequência do pecado, ela nos faz viver mortos espiritualmente, afastados de Deus. Gênesis 3:10 traz uma outra consequência. Então a gente já viu vergonha, a gente já viu separação ou a morte de Deus. E qual a terceira consequência do pecado na vida do homem? O medo. Antes o homem não tinha medo da natureza, o homem não tinha medo de animais, o homem não tinha medo do tempo, o homem não tinha medo de conversar com Deus. Então antes o homem não tinha problema nenhum em conversar com Deus. Agora o medo passa a ser algo constante em sua vida. É a primeira vez que esse sentimento aparece. Repare que esse sentimento não apareceu antes, só aparece depois do pecado. É por isso que lá em 1 João 4,18, a Bíblia vai nos dizer que o verdadeiro amor, o amor de Jesus Cristo, ele faz o quê? Lança fora o medo. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Isso é tremendo, é maravilhoso. Jesus lança fora o medo. Por quê? O medo é uma das consequências do pecado. É por isso que a gente tem medo da morte. É por isso que a gente tem medo de sair de casa. É por isso que a gente tem medo de pandemia. É por isso que a gente tem medo de viver. Sabe, tem gente que tem medo de viver, querido. Porque o medo é consequência do pecado. Não pense que você é inferior, que você é pequeno porque você sente medo, não. Isso é da tua natureza humana. O medo só vai diminuir na tua vida à medida que a tua natureza espiritual for se fortalecendo. E a tua natureza espiritual só se fortalece, em união com os irmãos. Salmo 133. Né? Porque é na união, é na junção com os irmãos que a bênção é ministrada para nós. Outra, através da leitura da palavra, de ouvir a palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir qualquer coisa? Não. Ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa estar em comunhão com os irmãos, em união com os irmãos. A gente precisa estar ouvindo a palavra. A gente precisa de oração.
Oração sempre, fazer o nosso PSD, ter os nossos momentos com Deus, ora todo dia, ora de olho aberto, ora andando, ora lavando louça, ora comendo, ora, sabe, cria esse hábito de orar fazendo tudo no teu dia. Tá parado, tá assistindo um negócio, tá lendo, ora a Deus, conversa com Deus, sabe, pede orientação a Deus, tá ali parado, ora 15, 16, 20 vezes por dia. Você não precisa simplesmente só, é óbvio que é importante ter o seu momento de parar, fechar a porta e orar e clamar a Deus, mas não é só isso. Você pode orar lavando uma louça, pode, ao invés de ficar pensando besteira, você fala: Senhor, toma isso, Senhor, cuida do meu filho que está agora lá na escola, Senhor, cuida do meu filho que foi para trabalhar, Senhor, cuida do meu esposo, Senhor, cuida da minha esposa, Senhor, eu estou longe de casa, protege a minha casa, Senhor, guarda, Senhor, me ajuda a meditar em cima daquela palavra que o pastor falou no domingo, Senhor, me ajuda na célula. Cara, quanto pedido de oração. Senhor, abençoa o integrante da célula, Senhor, faz minha célula crescer, Senhor, não deixa minha célula murchar, Senhor, abençoa minha vida material, abençoa no meu trabalho, Senhor, me dá orientação para cuidar do dinheiro. Olha quanta coisa você tem para pedir a Deus, é que às vezes um momento único de oração você não vai conseguir pedir isso tudo. Então divide ao longo do dia, sabe, você está no ônibus, você está no trem, olhando uma paisagem, você está no trabalho, parou um pouquinho para dar aquela relaxada, esticar o pescoço, conversa com Deus ali. Sabe, no teu pensamento, o diabo não lê pensamento, mas Deus lê, Deus conhece o teu pensamento. A palavra de Deus diz que Deus conhece as nossas palavras antes de chegar na nossa língua, ou seja, na tua mente. Então medita nessa palavra, sabe, pede a Deus orientação, agradece a Deus pelo dia, agradece pela comida, agradece pela tua roupa, agradece pela tua família, agradece até pelas tuas lutas. Ora o dia inteiro, querido, porque isso vai afastar o medo, isso vai espantar o medo, vai espantar a vergonha, isso vai te aproximar de Deus. Amém? Pequeno parênteses aí, para a gente entender e para a gente vencer o pecado de uma vez por todas, que você vai sair desse vídeo aqui e o pecado já não vai ser mais inimigo na tua vida, porque você foi feito e Deus criou você para vencer. Eu creio nisso, querido, e eu oro pela tua vida. E esse vídeo não chegou até você em vão e não chegou até você por acaso, porque Deus fez você para vencer. Então toda vergonha, toda morte, todo medo na tua vida está sendo vencido agora em nome de Jesus, querido. Amém? Por causa do medo, sentimentos começam a surgir. Como o quê? Fugir das responsabilidades. Gênesis capítulo 3, versículos 12 e 13. O homem já começa a fugir da responsabilidade. O versículo 14 nós já vimos acima, né? São consequências também do pecado, do medo. E Gênesis 3,15 é exatamente o objetivo do plano de salvação. Então, nessa história que chamamos de queda, que a gente viu no primeiro vídeo, o homem se afasta de Deus porque resolve entregar sua alma nas mãos do diabo. Logo, Deus não poderia reaver essa alma, pois o homem quis entregar. Então, somente um descendente da humanidade caída, porém cheio de poder vindo do alto, poderia retomar a alma humana. Isso é bem retratado, queridos, no filme As Crônicas de Nárnia, a princesa e o guarda-roupa, não, a feiticeira e o guarda-roupa, né? Se muita gente não sabe, o guarda-roupa ali é a Bíblia, a feiticeira é o diabo, o justo ali representa a humanidade e o leão ali é Jesus Cristo, né? Esse livro, As Crônicas de Nárnia, foi escrito por C.S. Lewis, e ele quis escrever uma fábula para contar a Bíblia para crianças, mas para adulto também é excelente, a gente aprende muito e a gente começa a ver a respeito da Bíblia. Então, esse filme, As Crônicas de Nárnia, baseado no livro As Crônicas de Nárnia, é um filme cristão, embora tenha sido feito pela Disney, mas é um filme baseado num livro cristão que retrata a história exatamente desse relacionamento e do plano de salvação. Eu recomendo também assistir a peça que está aí no meu canal. A peça se chama Quanto Vale a Alma. É uma esquetezinha bem rápida, 20 e poucos minutos que tem a esquete, que também explica exatamente isso. Ou seja, Deus deu a alma para a mão do homem, o homem entregou essa alma nas mãos do diabo, e só um outro homem, só o homem mesmo, é que poderia reaver essa alma. Por isso Deus se faz homem e retoma essa alma das mãos do diabo. Está disponível também no meu canal no YouTube. Eu recomendo os irmãos irem lá
para assistir também, aí ajuda nessa compreensão, nesse entendimento. Amém, querido? Fica calmo, fica tranquilo. Se você pensa que tudo está perdido, querido, não está perdido. Por isso, Deus vem com graça e misericórdia. E a graça e a misericórdia de Deus são tão grandes na tua vida que você está assistindo esse vídeo. Deus permitiu a você assistir esse vídeo para que você possa vencer o pecado na tua vida. Agora, graça e misericórdia são os temas dos próximos vídeos nossos. Amém? Então, para você ficar mais tranquilo, vamos terminar hoje, que a gente vai começar os próximos vídeos lendo Efésios 2, do 6 ao 10. Efésios 2, de 6 ao 10. Então, assim que acabar esse vídeo, você vai ler esse texto e esse já vai ser a preparação para o próximo estudo, que vai ser a respeito de graça e de misericórdia. Gente boa, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Dê uma parada nesse vídeo, encerra esse vídeo e faça uma oração que você aprendeu coisas muito poderosas. E não deixe, faça uma oração e peça ao Senhor. Eu poderia fazer essa oração por você, mas não substitui a tua própria oração pedindo a Deus. Deus, não deixe o diabo arrancar de mim tudo que eu aprendi nessa noite. Não deixe o diabo me fazer derrotado, porque o Senhor tem uma vitória para mim. Amém? Então você vai orar pedindo a Deus assim. Se quiser, volta um pouco o vídeo para você entender aqui o pedido de oração. Que Deus te abençoe, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo na tua vida. Amém? Compartilha esse vídeo, querido. Antes de terminar, compartilha o vídeo, gostou? Dá um like aí, querido. Dá o seu dislike. Mas compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Explode lá para os teus grupos do WhatsApp e faz esse vídeo chegar nas mãos do maior número de pessoas possíveis. Vamos implantar o reino de Deus e fazer com que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Amém?